a convicção que vem no meu coração toda vez que eu me aproximo da palavra de Deus, ou que eu tenho que de alguma forma pregar a palavra de Deus, trazer esse recado do céu para nós. Primeiro, é que Deus está interessado em falar para nós. Deus está interessado em falar com alguém, com você. Deus está interessado em resolver dores da sua alma. E Deus está interessado em estreitar a distância entre nós e Ele. São essas as convicções que eu tenho. As outras convicções que eu tenho, primeiro, é que no nosso coração há um buraco, há um vazio do tamanho exato que só pode ser preenchido pela palavra de Deus. Tudo que a gente passou essa semana, todas as aflições, todas as preocupações, todos os cuidados que bateram na porta da nossa alma, produziram buracos na nossa vida, sim ou não? A aflição produz buracos, produz lacunas, espaços vazios. E todas, não existe nenhuma, todas elas podem e serão preenchidas pela palavra de Deus. Outra convicção que eu tenho é que se você abrir o seu coração, não para ideologia religiosa, não para teologia de cristianismo, de achismo, mas se você abrir o seu coração para a palavra de Deus, ela vai ser uma semente que plantada na sua alma vai produzir frutos que vão te colocar de pé e vão te fazer um abençoador em nome de Jesus. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem forte, eu quero ver se você crê. Aleluia, glória ao Senhor. Aí eu estava pensando essa semana sobre o que, na verdade, desde a semana passada eu estava com essa ideia, eu estava ouvindo isso de Deus, de falar sobre as cores da vida. As cores da vida. Eu contei para você um dia que eu estava indo lá para a casa do Esdras, em Matipó, eu estava na estrada, e orando a Deus, sabe aquelas vezes que você vai orando e vai chorando? Quem já passou por isso aqui? Deixa eu ver. Sabe? Você já passou por isso? De orar, mas chega no momento que você já não tem mais o que falar, a dor é tanta, a aflição é tanta na alma que você não tem mais o que dizer. Aí você começa a chorar na presença do Senhor, você começa a se derramar na presença de Deus. E eu perguntava, Deus, por que de um monte de coisa? Por quê? Por quê? Eu virei criança na presença do Senhor e comecei a perguntar por quê? Eu só ouvi a voz de Deus bem baixinho dizendo assim: fica tranquilo, eu estou no controle. Sabe quando você está, do nada, você ouve a voz? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Já? É gostosa, não é? É tão gostoso, eu já ouvi umas 3 vezes, audível mesmo. Eu já contei algumas delas, e dessa vez eu também ouvi a voz de Deus dizendo: fica tranquilo, eu estou no controle. Só que, acompanhado dessa voz, estava chovendo um pouco, a chuva parou de uma hora para outra, e o sol raiou de uma hora para outra na estrada, e a chuva que havia molhado aquela relva verdinha, aquela mata verdinha, sabe, estava tudo mais verde, tudo mais bonito, tudo mais colorido, e de repente, na minha frente, eu estava sozinho no carro, na minha frente aparece um belo de um arco-íris, e eu ouvi a voz de Deus de novo dizendo: fica tranquilo, eu estou no controle, eu estou no controle. E eu lembrei que o arco-íris é sinal do pacto de Deus com a terra. Ei, você não ouviu errado, não, você ouviu direitinho. O arco-íris é o sinal do pacto de Deus com a terra, com a humanidade, com todo ser vivo. E esse pacto, qual é o pacto? Qual é a aliança? Qual é o compromisso de Deus? É simples. Depois do dilúvio, Noé e os seus familiares descem da arca com todos os animais. Ele reúne todo mundo e fala assim: olha, a partir de agora eu vou fazer um compromisso com vocês de nunca mais destruir a terra com águas, com dilúvios, com inundações. Então olha só, apesar de nós sofrermos tanto com inundações aqui em Governador Valadares, apesar de nós estarmos num período em que cidades estão praticamente submersas debaixo d'água, há um compromisso de Deus de que isso não vai ser o fim, de que tem
um após, tem um depois, tem um daqui a pouco, tem uma porta que se abre, um sol que raia, um dia que desperta, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o texto para a gente entender? Eu vou falar para vocês Gênesis capítulo 9, de 11 a 17. Gênesis 9, de 11 a 17. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações, ouça isso, eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará no arco nas nuvens, o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e, escute isso, toda alma vivente e toda carne que está sobre a terra, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Dá uma glória a Deus aí, gente. Não sei se você tem esse costume de ir lendo a palavra de Deus e ela brotar na sua alma e te fazer entender algumas verdades que outrora não estavam tão claras. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso de fazer brotar as cores da vida na sua história. Eu conheço gente que tem me falado o seguinte: pastor, a minha vida está muito sem graça. Pastor, a minha vida está muito sem cor. Pastor, a minha vida já não vale mais nada. Eu conheço pessoas próximas. Uma delas virou para mim esses dias e falou assim: Evandro, eu já não tenho mais graça com nada na vida, nada. Ela não mora aqui, ela mora numa cidade fora daqui. Eu já não tenho mais satisfação em nada. Praticamente estou esperando só o absurdo da vida que se chama morte, porque minha vida está sem cor. Quando eu ouço isso, eu começo a pensar que essa pessoa precisa das cores de Deus na sua vida. Quando eu começo a pensar que uma pessoa está nessa condição, eu tenho a nítida impressão e certeza convicta de que as cores de Deus têm que começar a serem pintadas na sua história. Mas é só para essa vida? Não. É para aquelas vidas também que chegaram na monotonia. Você sabe o que é uma vida monótona? É aquela vida que tanto faz o rio correr para cima ou para baixo, tanto faz o dólar estar alto ou estar baixo, tanto faz ir para a igreja ou não ir, tanto faz ler a Bíblia ou não ler. Ei, a sua vida está sem cor, sem brilho, sem viço. E quando as cores da vida entrarem na sua história, aí você vai ver como importa viver cada dia na intensidade, em o nome do Senhor Jesus. O arco-íris traz consigo várias crendices, né? Eu tenho certeza que você é um daqueles que sabe e lembra de algumas crendices em torno do arco-íris, né? Quem aqui já ouviu falar que se passar por baixo do arco-íris, se é homem, vira mulher? Lembra disso, Ronildo? Né? Eu acho que é nossa infância, a infância da maioria de nós, a gente passou com isso, né? Eu ficava com medo de passar debaixo do arco-íris. Mas tinha uma outra crendice que me atraía para o arco-íris. Qual era a crendice? É que no final do arco-íris havia um pote de ouro.
um pote de ouro guardado lá. E a gente ficava procurando, a criançada ficava procurando qual era o lugar onde o arco-íris começava e onde ele terminava, para a gente entender. Vão correr atrás do pote, e a gente nunca chegava nesse pote. Nunca chegava nesse pote de ouro. E outras crendices mais. Arco-íris pode ser chamado também, eu não sabia, que pode ser chamado de arco da velha. Eu não sabia disso. Agora, coisa que eu também não sabia acerca do arco-íris é que ele não é um arco. É que ele é um círculo que envolve toda a Terra. Toda a Terra, todo o globo terrestre. Não é você, logicamente, que crê que a Terra é redonda, não é? Então, ele envolve todo o globo terrestre. Quem acha que a Terra é plana, ela envolve toda a abóboda, né, da Terra. Eu não vou entrar nisso de jeito nenhum, né? Porque eu tenho algo mais importante para te dizer. Eu tenho algo para te dizer que vai mudar o seu coração hoje, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o poder das cores da vida. Quando essas cores da vida, que é o pacto de Deus, que é o compromisso do Pai, que é a graça de Deus, que é a responsabilidade de Deus entrarem na sua vida, sua vida vai mudar em nome de Jesus. Vamos lá. Quais são os poderes, ou qual é o poder das cores da vida? Primeiro que só para te explicar, eu não vou falar sobre o tamanho da arca, que você já ouviu isso em várias pregações. Eu não vou falar sobre quantos animais entraram. Eu estou aqui para te dizer sobre o poder das cores da vida de Deus na sua história. Quando isso entrar, isso vai mudar a sua vida, tá? Mas quais são esses poderes? Vamos começar aqui do início. Primeiro, esse poder, ou essas cores, recompensam a obediência. As cores da vida de Deus sempre vão recompensar, em primeiro lugar, a obediência. Lembra de Noé? 120 anos construindo uma arca. Gente, olha para mim aqui. Quantos anos você acha que eu tenho? 30. 53 anos. Você imagina um sujeito construindo uma arca por 120 anos? 120. Você já pensou? Você já pensou o que é isso? Deus olha para ele, Deus se encanta com o temor dele, Deus se interessa por ele, Deus concentra nele o seu plano, o seu projeto de redenção da humanidade, porque encontrou nele graça, encontrou nele integridade, encontrou nele temor, mas sobretudo encontrou nele obediência. Foram 120 anos de crítica, foram 120 anos de chacota, foram 120 anos de falta de paz, de parentes, de conhecidos e de desconhecidos. Você sabe o que é isso? Às vezes a gente passa uma contrariedade na semana, a gente fica horrorizado, né? Nosso coração vira gelatina, a gente derrete. Agora você imagina o que é passar 120 anos falando isso não vai dar certo, isso não é para você, Deus não está nesse negócio. 120 anos. Não importa quanto tempo você está obedecendo a Deus, continua na obediência que Deus vai te recompensar. Que as cores da vida vão entrar na sua história em nome de Jesus. Não ceda à pressão daqueles que não veem aquilo que você está vendo. Só você ouviu a voz de Deus. Só Noé tinha ouvido a voz de Deus, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Só Noé recebeu de Deus o projeto da arca, sim ou não? Então aqueles que estavam criticando mereciam a atenção? Sim ou não? Não. Eles não mereciam a atenção de jeito nenhum. Olha, eu quero dizer para você que recebe uma palavra de Deus, que recebe um projeto de Deus, e tem um monte de gente criticando, tem um monte de gente falando, tem um monte de gente desdenhando de você, não dê atenção a essa galera, porque só você ouviu a voz de Deus para o projeto que Ele te entregou. Amém? E as cores da vida de Deus vão entrar na vida daquele que obedece com perseverança, porque ele sabe a maravilha que é ouvir a voz de Deus, e ele não troca isso por nada. Segundo,
As cores da vida têm o poder de priorizar o relacionamento. Em Gênesis, capítulo 20, verso 22, está escrito assim: e o Senhor sentiu o cheiro suave da oferta que Noé entregou ou ofereceu ao Senhor depois que ele desceu da arca. E Deus aceitou aquela oferta. E Deus desceu para receber aquela oferta. Sabe? Depois de 120 anos de compromisso, de obediência, depois de mais de 160 dias de chuva, depois de muito tempo, alguns dias para baixar as águas, aí Noé vai e oferece o sacrifício. Aí a palavra de Deus diz assim: Deus sentiu aquele cheiro e desceu para receber. É o amigo que compreende que o outro está lhe dando presente e ele desce para receber o presente. Ninguém é obediente por conta de uma vida mecânica, de uma obrigação. Deus não está procurando pessoas que vivam com Ele debaixo de obrigações. Deus quer com você relacionamento. Rafaela é minha filha, o Esdras é meu filho, mas Deus não quer relacionar com eles pela obrigação deles serem filhos de pastor. Deus quer se relacionar com eles pelo fato de eles terem aberto o coração para Deus, pelo fato de eles terem chamado Jesus de amigo, pelo fato de eles terem convidado Jesus para entrar no coração e serem o seu Senhor e o seu Salvador. As cores da vida vão entrar na vida de quem tem prioridade no relacionamento com Deus. Aí a gente volta a alguns princípios básicos da nossa caminhada. Presta atenção. Como é que você trata Deus no seu dia a dia? Como é que você trata a palavra de Deus no seu dia a dia? Qual é o tempo que você dá para a leitura da palavra, para ouvir a voz de Deus? Hein? Noé dedicou a vida para ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e determinou que em 120 anos ele ia construir a arca da salvação, a arca da transformação. Por quê? Ele não era obrigação de estar com Deus, mas era um relacionamento com Deus. Ensina os seus filhos a terem relacionamento com Deus. Ensina a sua igreja a ter relacionamento com Deus. Essa é a tecla que a gente mais bate aqui, sim ou não? Ter relacionamento com Deus. Mas as cores da vida também vão se manifestar nos novos propósitos de Deus na nossa história. Gênesis 9, verso 1 diz assim: e Deus abençoou a Noé e a seus filhos e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O que havia acontecido no dilúvio? Tudo havia sido destruído, toda a humanidade havia sido dizimada, e coube agora aos amigos obedientes, aos que mantiveram prioridade no relacionamento com Deus, o novo propósito de repovoar a terra. Quando as cores da vida entrarem na sua vida, na sua história, você vai deixar de ser uma pessoa que vive sem propósito, para entender que cada segundo da sua vida, a manifestação de Deus vai te dar um novo propósito para viver, em nome de Jesus. Amém? Mas essas cores da vida também manifestam uma aliança de um compromisso eterno. Verso 15 do capítulo 9 de Gênesis: então me lembrarei da aliança que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Olha, irmão, Deus tem compromisso com você. Se Deus falou que essa enfermidade não vai te matar, essa enfermidade não vai te matar. Se Deus falou que você vai ser próspero, você vai ser próspero. Agora tem um processo, irmão, que a gente tem que voltar a entender. Às vezes, Deus dá integralmente, instantaneamente, as coisas nas nossas mãos. Na maioria das vezes, Ele quer que a gente viva o processo de manter viva a chama do nosso relacionamento, da nossa obediência, da nossa vida no altar do Senhor. Nós estamos vivendo o tempo do instantâneo, tudo é muito rápido. Pra você ter uma ideia,
Até 3 anos, há 3 anos atrás, você entrava na internet e navegava em uma página. A média de tempo que você demorava numa página na internet era de 1 minuto e 40 segundos. Hoje, não passam de 25 segundos o que você demora numa página de internet. Em média, a gente passa pouquíssimo tempo olhando aquilo e a quantidade de informação é tão grande que às vezes a gente, por informação demais, não tem formação nenhuma no nosso coração. Mas Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele falou assim: nunca mais vai acontecer o dilúvio para destruir a terra. E Deus vai bancar essa palavra até o final. Em Apocalipse está escrito, eu não sei se é uma boa ou uma má notícia. A primeira notícia é boa: o mundo não será mais destruído com o dilúvio. Mas a segunda notícia não é boa: os elementos ardendo se fundirão. Vai ser com fogo. Vai ser com fogo. Mas eu tenho uma boa notícia daqui a pouco para te dar, em o nome do Senhor Jesus. Tá bom, pastor, mas como que eu posso colorir a minha vida com as cores do amor de Deus? Vamos lá? Eu quero que você me acompanhe aqui. Primeiro, fuja. Irmão, estou falando isso aqui demais e eu quero que você entenda isso, porque isso é muito importante. Fuja das crenças limitantes. Quanto à sua idade, quanto à situação social, quanto a críticas, quanto àquela voz interior que só você ouve. Só você ouve. Você recebe uma grande oportunidade e você ouve aquela vozinha chata. Ela é chata de galocha, gente. Mas você sabe, você já ouviu ela. Não vai dar certo. Isso não é para mim. Eu não tenho condição. Eu não nasci para isso. Vamos chamar isso de crença limitante, mas vamos chamar isso de espíritos sedutores, espíritos malignos que não contentes com a bênção de Deus na sua vida, tentam te convencer do contrário daquilo que Deus te falou. Se livra dessas crenças limitantes. Eu estou muito velho para ir adiante. Eu sou pobre demais. Eu não nasci numa família rica. Quando as cores de Deus entrarem na sua vida, você vai ver que você não precisa de nada disso. Absolutamente nada disso. Por exemplo, só um exemplo para você entender. Jesus Cristo nasceu numa família rica? Sim ou não? Nasceu em berço de ouro? Não. Pelo contrário, ele teve que, a sua mãe, junto com José, tiveram que fugir, montado no lombo de um jumento, para fugir daquela situação de perseguição. Ao chegarem no local onde eles tinham determinado chegar, em Jerusalém, em Belém, não encontraram lugar para Jesus Cristo nascer. Não encontraram. E ele foi para uma estrebaria, um lugar onde se guardavam os animais, nas pensões, naqueles hotelzinhos, naquelas pousadas, lá onde eles guardavam os animais. Foi lá que Jesus Cristo nasceu. Ele não dependeu, humanamente falando, de uma família rica, de uma família de nome, de dinheiro. Jesus Cristo cumpriu todo o seu ministério sem a necessidade de se preocupar com dinheiro. Nem quando ele teve que pagar imposto, ele ficou dependendo do dinheiro e falou: Pedro, vai lá, pesca lá um peixe e lá vai ter 2 moedas, você paga o seu e com a outra moeda você paga o meu imposto. Se livra, em nome de Jesus, das crenças limitantes. Que eu sou muito gordo, que eu sou muito magro, que eu não sei falar. Todas as pessoas, todas, que deram essa desculpa para Deus das crenças limitantes, Deus obrigou que eles passassem por cima disso. Um falou que era gago.
Aí Deus olhou para ele e falou assim: eu serei por sua boca, vai. Fuja das crenças limitantes em nome do Senhor Jesus. 2. Como viver ou colorir a nossa vida com as cores do amor de Deus? Viva no temor que atrai a Deus. Gênesis 6,18 está assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as suas mulheres, e as mulheres de seus filhos contigo. Eu estava vindo para cá, eu conversando com Esdras, e eu me lembrei de uma frase que eu li essa semana, de Charles Spurgeon. Eu não lembro exatamente como está a frase, mas ela quer dizer basicamente isso: sabendo o que é o pecado, eu não vou brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo. Conhecendo o poder do pecado, eu não vou brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo. De quem que Charles Spurgeon estava falando? De Jesus. Porque o que foi que matou Jesus? Foi o meu pecado. O que é viver no temor? Não é viver uma vida sem pecado, mas é viver uma vida fugindo do pecado, não brincando com o pecado. Porque nós sabemos muito bem que aqueles espíritos sedutores, aqueles mesmos que falam que a gente não vai dar conta, que não é para nós, sabe, eles mesmos viram para nós, oferecendo a bandeja da carne do mundo e do diabo, e falam assim: é só essa vez, é só agora. Deus não vai ficar tristinho com isso não, Ele conhece a sua fraqueza. Deus te ama e ama a sua fraqueza. Não é assim que acontece? Sabendo a dureza e a destruição do pecado, eu não vou brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo. O nosso pecado foi o que matou Jesus na cruz do Calvário. Então, quer o conselho? Quer as cores da vida na sua história? Viva no temor que atrai a Deus. Noé era a voz diferente no meio daquela multidão. O texto que começa a falar sobre a arca de Noé, sobre o dilúvio, começa dizendo: naquele tempo a maldade se multiplicou, os homens ficaram muito maus e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Olha que coisa, gente. Deus se entristeceu de ter feito a humanidade e falou: eu vou destruir tudo. Mas ele olha um pouquinho mais e encontra com Noé. E ao encontrar Noé, ele estabelece um projeto de redenção na vida de Noé. Por quê? Porque Noé vivia no temor que atraiu a atenção de Deus. Para de brincar com o pecado. Mesmo que você esteja com máscara, olha para alguém e dá esse recado aí pertinho. Fala aí. Para de brincar com o pecado. Brinca com isso não. Pecado mata. Pecado nos separa de Deus. Pecado tira a alegria da salvação. O pecado não nos tira a salvação, ele tira a alegria da salvação. Foi por isso que Davi, na sua vida, após ter cometido várias mancadas, ele vira e fala assim: Deus, restitui na minha história a alegria da tua salvação. Amém? Viva no temor. E, por final, como trazer as cores de Deus para a minha vida? Rompa o ciclo da maldição. Gênesis 5:29 diz assim: a quem chamou Noé dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A terra estava amaldiçoada por Deus, seria destruída. Mas a atitude, eu vou repetir, mas a atitude de Noé rompeu o ciclo da maldição. Eu vou ensinar para você como romper o ciclo da maldição. Vai amanhã, Coelho Diniz, compra 7 quilos de sal grosso. 7 velas de 7 dias. Você compra também 7 litros de óleo
consagrado no Sinai. Tem que ser tudo isso desse jeitinho que eu estou te falando. E 7 ramos de arruda. Aí você vem, a gente vai consagrar por 7 dias no monte, e isso vai quebrar toda a maldição da sua vida. Só que não. O que rompe o ciclo da maldição não são essas cerimônias, ou esses rituais, ou essas coisas que podem ser consagradas, sabe, para essas bênçãos na nossa vida. Não, o que rompe com o ciclo da maldição é a atitude de fidelidade na presença de Deus. Eu vou repetir: o que rompe o ciclo da maldição familiar, hereditária, é a atitude de crer no Senhor, é a atitude de romper com a tradição familiar, é a atitude de romper com aquele ciclo vicioso de pecado, é a atitude de abraçar Jesus quando ninguém mais quer abraçar, é a atitude de ler a palavra quando ninguém quer mais ler, é a atitude de orar quando ninguém mais quer orar. Rompa o ciclo das maldições como fez Noé. As cores da vida brilharam na sua vida, porque ele foi uma voz destoante daquela sociedade podre. Ele não fez igual aos outros, ele mudou. Mas eu quero dizer para você, antes da gente terminar, algumas verdades sobre as cores da vida na nossa história. Primeiro, eu já disse isso no início, é uma aliança para todos. Não é uma aliança para a igreja evangélica, não é uma aliança para o crente, mas é uma aliança para você que está me ouvindo agora. É uma aliança, é um compromisso de Deus com você e por você que está recebendo essa palavra agora, independente da sua religião, independente da sua condição social, independente de quem você esteja ou o que você tenha feito até agora. É uma aliança, é um compromisso de Deus com você. Segundo, envolve ação e obediência. Terceiro, determina um novo tempo após o dilúvio. Posso te dizer uma coisa? Eu não sei qual é a dureza da vida que você tem levado, mas eu te conto com todas as palavras, todas as letras. Vai haver um depois disso aí. O sol vai raiar no meio da sua escuridão. O sol vai brilhar entre as nuvens da sua tempestade. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso, porque Deus tem esse compromisso com você. Amém? Vamos terminar então? Olhando aqui e fazendo a seguinte pergunta: o que tudo isso tem a ver comigo? Pastor, você falou, você pregou, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Primeiro, Deus conhece o estrago do dilúvio da sua vida. Quantas pessoas ficaram pelo caminho, quantos sonhos foram destruídos, quanta alegria você perdeu. Deus conhece a dureza do dilúvio que você está sofrendo. Segundo, Ele já determinou o tempo que essas águas vão baixar. Dá uma glória a Deus. Ele determinou o tempo que essas coisas vão ter fim. O seu sofrer tem data de validade e está chegando perto, em nome do Senhor Jesus. Terceiro, Ele tem novos propósitos para você depois dessa luta. Você que pensa que já não dá mais, já não tem mais solução para você, você não presta mais para nada. Deus tem novos propósitos para você. Deus quer te ter como parceiro dele. No caso de Noé e as pessoas que estavam lá, eram parceiros para repovoar a terra, para nós chegarmos aqui. Eu não sei qual é a parceria que Deus vai estabelecer com você, mas depois que as águas do seu dilúvio baixarem, Deus vai trazer novos propósitos. Você vai se sentir útil em o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu achei linda essa frase. Eu quero que você guarde isso. Toda dor é por enquanto. Vamos repetir? Toda dor é por enquanto.
por enquanto. Vai haver um tempo em que Deus vai olhar e vai falar assim: dor, chega para lá que eu estou chegando com a cura, eu estou chegando com a bênção, eu estou chegando com a vida, eu estou chegando com o arco-íris das cores do meu compromisso de que isso não é o fim. O que isso tem a ver comigo? Aí eu tenho que falar do arco, da arca e de Jesus. Aí eu tenho que falar com você sobre o arco, das cores, que é o compromisso de Deus. Eu tenho que falar da arca, que é aquele lugar, aquele recipiente, aquele ambiente, que por mais fedorento por causa dos animais, era o único lugar da salvação, era o único lugar do livramento, era ali na arca. Eu quero falar de Jesus. Por quê? Primeiro, o arco-íris representa o compromisso de Deus de salvar, ou de um novo tempo depois do sofrimento para toda a humanidade. Sabe como se chama na prática esse compromisso de Deus? Não é arco-íris, é Jesus Cristo, que nasceu na plenitude dos tempos, nasceu de mulher. A arca era um lugar onde quem estivesse fora não se salvaria. É tipo de Jesus também. Ou você acha que, por conta da tecnologia ter avançado, do homem ter tido tanto conhecimento, apareceu uma nova possibilidade de nós vermos a salvação? Não. Jesus Cristo é o único nome no qual importa que sejamos salvos. Ele é o novo arco-íris de Deus na nossa vida, é o compromisso de Deus na nossa história. E Ele é o único. Quem estiver nele, você pode ter certeza, Deus tem compromisso com essa vida. Quem não estiver nele, Deus não tem compromisso com essa vida. O que isso tem a ver com você? É que eu quero as cores da vida de Deus na sua história. E a única forma de você pintar a sua história com as cores de Deus é convidando Jesus para entrar no seu coração, ser o seu Senhor e ser o seu Salvador. Mas pastor, eu já tenho. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tenho Jesus, pastor, mas a minha vida tem estado sem graça. Faz um diagnóstico. Como é que está o seu temor? É só isso que eu vou te falar. Não vou gastar muito tempo, não. Quem sabe você esfriou no temor. Você parou de vigiar o que você fala. Você parou de vigiar o que você sente. Eu nem estou falando de coisas que você vê na internet, não é nada disso. Você parou de guardar as fontes do seu coração, porque é dele que procedem o quê? Os rios da vida. Você me entendeu? Faz um check-up do seu temor. Como é que está o grau do seu temor a Deus? E à medida que ele aumentar, na mesma proporção, você vai ver as cores de Deus brilhando, porque elas nunca saíram da sua vida e nunca vão sair, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você entendeu o que Deus falou com você nessa noite? Sim ou não? Então vamos ficar em pé, vamos orar, vamos receber a graça da gente desfrutar dessas cores todos os dias e vigiar para a gente não ficar um preto e branco. Tem nada contra preto nem contra branco, viu, gente? Mas entre o monocromático e o colorido, eu prefiro o colorido, em o nome do Senhor Jesus.